Olá, boa tarde a todos. Eu sou o Dr. Marcelo Cordeiro, sou médico infectologista, professor da Universidade do Estado do Amazonas, do curso de Medicina, e a gente está aqui hoje, eu recebi a solicitação da Fundação de Vigilância em Saúde para proferir uma palestra sobre malária, e voltada especialmente para o município de São Gabriel da Cachoeira. Mas eu estou vendo que tem outros municípios online, e é ótimo isso, porque a gente pode ampliar a discussão. Nós vamos utilizar o seguinte conteúdo. Nós vamos discutir a situação epidemiológica da malária no Amazonas, e principalmente em São Gabriel da Cachoeira. Nós vamos discutir quando pensar no diagnóstico da malária, quando afastar o diagnóstico da malária, como identificar um paciente com malária grave, como tratar um paciente com malária grave e por fim uma discussão. Então, essa parte final aqui é muito importante, porque pode ser que vocês tenham casos acontecendo e que precisem de um debate maior. Então, vocês fiquem à vontade no chat de fazer algum questionamento e, ao final, a gente também abre para discussão. Então, se a gente for falar da situação atual da malária no estado do Amazonas, depois de alguns anos com certo controle, com um número de casos bem reduzido de malária, hoje a gente percebe, hoje que eu digo 2018, a gente percebe um aumento no número de casos de malária, principalmente na região de Manaus, no entorno de Manaus, e do ponto de vista proporcional, o município que mais tem casos hoje de malária é São Gabriel da Cachoeira. Então, vejam que de todos os casos notificados no primeiro trimestre de 2018, 25% foram casos identificados em São Gabriel da Cachoeira. Isso em números, a gente pode observar que em São Gabriel da Cachoeira foram mais de 4.000 casos notificados, mais até do que Manaus, com 2.600 casos notificados. Em terceiro lugar, São Gabriel Barcelos. Percebam que o Alto Rio Negro é a região que está sendo mais acometida com malária nesse primeiro trimestre. Se a gente for falar de sazonalidade, a gente sabe que a malária tem alguns períodos do ano que ocorre uma maior ocorrência de casos. Se a gente olhar aqui para o estado do Amazonas, ao longo dos anos, existe um período do ano em que a gente vai observar mais casos. Isso é um pouquinho diferente do padrão, o padrão de São Gabriel da Cachoeira, um pouquinho diferente, mas o que é mais importante disso tudo aqui? É que o ano inteiro nós temos casos de malária. Então não existe um período do ano, não existe um mês específico, não preciso me preocupar com malária. O ano inteiro nós temos casos de malária. Tanto malária não falcípio, que está aqui em azul, e quando a gente fala não falcípio, nós estamos falando principalmente de malária vivax. E tanto quanto falcípio, ou seja, falcípio também ocorre durante o ano inteiro, mas vejam que numa proporção bem menor do que casos de malária vivax. E agora, mais recentemente, no ano de 2018, isso aqui é um gráfico de São Gabriel da Cachoeira. Aqui em verde estão os casos de malária vivax, em laranja os casos de malária falcípio e em azul os casos de malária mista, ou seja, falcípio e vivax. O que a gente observa? Que nos últimos anos havia uma certa estabilidade no número de casos em relação ao falcípio em São Gabriel da Cachoeira. No final de 2010, início de 2011, teve um pico de plasmodium falcípio e de plasmodium vivax.
Mas esse ano de 2018, a coisa não está muito bem. Um número expressivo de casos de malária vivax e um número muito elevado de casos de malária falciparum, chegando a 400 casos notificados já nesse período. Portanto, isso é algo muito preocupante, desse aumento do número de casos, e aí o sistema de saúde tem que estar preparado para atender essas pessoas, precocemente fazer o diagnóstico e precocemente iniciar um tratamento. Quando a gente olha para a distribuição dos casos em relação à faixa etária, a gente observa que tem casos notificados de todas as faixas etárias. Então não há uma faixa etária em que você vai pensar, não, é pouco provável ser um caso de malária. Então isso a gente tem que estar atento, porque para qualquer faixa etária está tendo caso de malária em São Gabriel da Cachoeira. E se nós formos olhar nas regiões onde estão sendo notificados a maioria dos casos, vocês vejam que há notificação de casos como um todo, mas existem algumas regiões, algumas localidades em que o número de casos está bem maior, como o bairro Miguel Quirino, o bairro Areal, o bairro Tiago Montalvo e o bairro Tabaru. Mas, de maneira geral, a gente deve pensar na possibilidade de malária praticamente em todo o município, e nós vamos discutir aqui quando pensar em malária. Quando suspeitar de um caso de malária? Esse é um ponto extremamente importante, porque a gente sabe que, eventualmente, alguns profissionais de saúde que estão atuando na assistência não têm intimidade, não estão acostumados a ver casos de malária. A pessoa acabou de chegar na região amazônica e tem conhecimento sobre a doença de livro, na faculdade, enfim. Então, não está muito habituado com o diagnóstico de malária, nem de ver paciente com muita frequência com paciente de malária. Então, de maneira bem pragmática, ou seja, de uma maneira em que a gente acaba tendo uma margem muito pequena de erro, a gente deve imaginar que qualquer indivíduo com o quadro de febre, eu devo pensar em malária. Teve febre, eu penso em malária. Mas aquilo que está no livro dizendo, febre a cada 48 horas, ou seja, terção benigna, terção maligna, isso é algo que a gente vê com pouca frequência e a gente só vai encontrar esse padrão de febre nos indivíduos com mais de uma semana de doença. Na primeira semana, nós vamos encontrar os pacientes com as mais diversas formas de febre. Pode ser febre contínua, pode ser febre intermitente. O importante é caracterizar que o paciente está com febre. E uma coisa que pouca gente sabe é que existem formas assintomáticas de malária. Existem pessoas que já tiveram tantos episódios de malária em que ela tem o plasmódio circulando e não apresenta sintomas. Esses indivíduos, a gente não tem grande preocupação do ponto de vista clínico, ou seja, eu não estou preocupado com essa pessoa fazer uma forma grave. Mas essa pessoa que tem o plasmódio circulando sem sintomas, ela está infectando o anofenino, o mosquito transmissor. Então, os indivíduos sem sintomas socorrem, mas do ponto de vista clínico a gente não deve se preocupar muito com eles. Porém, esses indivíduos assintomáticos, eles contribuem para a ocorrência de casos na medida que o vetor ele vai se infectar com essas pessoas, porque essas pessoas têm o plasmódio circulando. Agora, caso de malária, eu devo partir sempre do princípio de que se o indivíduo mora ou viajou com área de transmissão de malária e chega à consulta, quer seja na unidade básica, no pronto atendimento, no pronto-socorro, se queixando de febre, eu devo pensar em malária. Então, se a gente pegar a situação hoje de São Gabriel da Cachoeira, todo indivíduo
com queixa de febre em São Gabriel da Cachoeira deve fazer um exame de gota expressa. Independente do padrão de febre, da idade, isso não importa. Porque só assim nós iremos fazer diagnósticos precoces e, com isso, reduzir a possibilidade de complicações. Uma outra situação em que merece atenção nossa é que indivíduos que fazem, por exemplo, que estão investigando um quadro de febre e que tem plaqueta baixa, que tem uma anemia a esclarecer, que tem um fígado ou um baço aumentado, essas pessoas, esses indivíduos também a gente deve lembrar da malária. Então, não necessariamente uma pessoa com febre e com malária precisa ter essas alterações, mas se tiver, a gente deve lembrar da possibilidade de malária. E o indivíduo com malária, ele pode se apresentar de várias maneiras. Então, especialmente com formas complicadas da doença. Então, o paciente com malária complicada, ele pode chegar, por exemplo, com icterícia. Ele tem febre, história de febre, e está lá com o olho amarelo. Icterícia não é igual a hepatite. As pessoas tendem a associar a icterícia com hepatite. Não é bem assim. Pessoas na Amazônia que desenvolvem icterícia e permanecem com febre, é obrigatório descartar malária. É obrigatório, porque o indivíduo com hepatite A, a hepatite benigna mais frequente na nossa região, que é a hepatite A, o que acontece com esse indivíduo? Ele tem inicialmente um quadro de febre baixa às vezes, náuseas, pode ter vômito, dor abdominal. De repente a urina dele pode ficar escura, o olho fica amarelo, fica ictérico. No momento que ele fica ictérico, a tendência, a grande maioria dos doentes vão se sentir melhor. A febre vai embora. Então, uma característica importante da malária complicada é o doente ictérico que permanece com febre. Nesses casos, nós temos que lembrar sempre da malária. Nós não podemos rotular esse paciente como hepatite. Então, mais uma vez, reforçando, pessoas com febre, apresentando quadro febril, independe o quanto de febre, se é 38,5, se é 39, 39,5, 40 graus, não importa, basta ter febre e que desenvolva icterícia e permaneça com febre, eu tenho que pensar muito mais em malária do que hepatite. Uma outra forma do paciente se apresentar é o paciente com febre e que chega com quadro de hemorragia. As pessoas estão muito habituadas em pensar nessas situações em que o doente tem febre e tem algum sangramento, as pessoas pensam muito mais em dengue do que outra coisa. No entanto, é preciso lembrar que a malária, principalmente nos indivíduos que desenvolvem plaqueta baixa, que é muito comum, ele pode apresentar um sangramento. Então, esse sangramento pode ser de qualquer sítio, de qualquer local. Pode ser da gengiva, pode ser no nariz, pode ser onde for. Em mulheres, a menstruação pode se antecipar, ou o fluxo menstrual pode ser maior. Ela já vinha menstruada e, de repente, o fluxo, quando começa a febre, começa a aumentar o fluxo, mais do que ela está habituada. Então, a gente deve também, nesses casos, pensar em malária. No indivíduo que tem um quadro febril e que desenvolve icterícia mais hemorragia, esse é um paciente que obrigatoriamente nós temos que afastar a malária. Porque em sendo malária, será uma malária complicada. Não será uma malária não grave. Da mesma forma, indivíduos com febre e quadro respiratório, isso já é menos frequente do que essas outras situações que nós comentamos. Mas existe uma forma pulmonar da malária, principalmente em indivíduos que foram hiperidratados. Então, a pessoa vem com febre e aí vai numa unidade de saúde, recebe hidratação venosa e uma hidratação, às vezes, vigorosa demais. Então,
hidrata demais. Principalmente nos casos de malária falciparum, esse indivíduo pode desenvolver um quadro respiratório, e isso caracteriza uma malária complicada. Da mesma forma, pessoas com febre que desenvolvem um quadro neurológico. Nas Américas não é muito frequente a malária cerebral. Indivíduos que desenvolvem, que têm malária e desenvolvem um quadro neurológico, por exemplo, desorientação, é mais frequente essa desorientação ser causada por hipoglicemia do que por um comprometimento neurológico da malária. Agora, quando eu posso afastar o diagnóstico de malária? Ou seja, quando é que eu posso ficar tranquilo e dizer assim, não, isso aqui não é um caso de malária? Vocês devem estar imaginando, não, se eu tiver um exame de gota espessa negativo, eu afasto malária. Será que com isso eu posso afastar malária? Ou 2 exames negativos, 3 exames negativos? Em que situações eu posso ficar tranquilo e dizer que a pessoa não tem malária? Bem, uma dica importante. Não há o número mínimo de exames de gota espessa para você afastar o diagnóstico de malária. Eu já tive paciente que no 6º exame só que foi dar positivo. Então, a gente pode dizer que uma pessoa não tem malária em 2 situações. Ou você fez um outro diagnóstico, você tem certeza que é outra coisa. Por exemplo, não, é uma pneumonia, é uma tuberculose, é uma infecção urinária, o que for. Então, você tem convicção de que tem um outro diagnóstico, você começa a tratar e a pessoa melhora. Então realmente não era malária. Ou, se essa pessoa que vem com febre, que você fez gota espessa, P negativo, está negativo, e de repente a febre foi embora e ele ficou bom, sem tratamento. Então você vai poder dizer que não era malária. O que eu quero dizer com isso? Enquanto a pessoa estiver com febre, e você não fizer um outro diagnóstico, você deve insistir nos exames de malária, até que você tenha um outro diagnóstico ou o paciente fique completamente sem sintomas. E quando suspeitar de gravidade? Esse é um dos pontos mais importantes para quem está na assistência de pacientes febris, pacientes com febre. O raciocínio fica muito mais fácil a gente entender o seguinte: o plasmódio, qual é o órgão que o plasmódio acomete no ser humano? Qual é o órgão-alvo? O órgão-alvo de um indivíduo com malária, o plasmódio, ele vai parasitar hemácias. Portanto, hemácias parasitadas você pode encontrar em qualquer órgão. E quando eu tenho muita hemácia parasitada, eu tenho maior possibilidade de gravidade. Então, esse doente pode se comportar como um doente com uma infecção bacteriana grave, ou com dengue grave, ou com uma leptospirose grave. Por quê? Porque o comprometimento de outros órgãos leva o paciente a disfunções orgânicas. Então, o que eu devo pensar na possibilidade de gravidade? Por exemplo, um doente que está em acompanhamento de malária, ou você está em um quadro febril, começou a tratar e de repente ele desenvolve um quadro de dor abdominal intensa. Isso pode ser um sinal de gravidade. Especialmente se for malária vivax, você tem que pensar na possibilidade de ruptura de baço. A presença de icterícia também é um sinal de gravidade. Então, se você está numa unidade básica, chega um indivíduo com febre, você observa que ele está ictérico, faz a gota espessa de positivo, você deve encaminhar para o hospital, porque isso é um sinal de gravidade. Indivíduos com mucosas muito hipocoradas. Então, a gente deve preferencialmente avaliar isso fora do acesso malárico, naquela hora da febre com a tremedeira, mas se fora desse momento ele tem uma mucosa muito hipocorada, ele pode estar com anemia grave. E isso é um sinal de gravidade.
Pessoas que, com quadro de malária, que desenvolvem ou ligura ou anura, ou seja, aquela pessoa que tinha um ritmo de diurese e de repente reduziu significativamente, está urinando muito pouco ou parou de urinar nas últimas 24 horas, isso é sinal de gravidade. A pessoa que está com malária e que está com vômitos persistentes, isso você tem que considerar como sinal de gravidade, porque você não vai conseguir tratar esse doente. E ele pode evoluir com gravidade. E indivíduos com malária, com qualquer sangramento, em qualquer local, gengiva, nariz, urina, o que for, isso você deve considerar também como sinal de gravidade. Além disso, a presença de dispneia é um sinal de gravidade. Isso para qualquer indivíduo com febre, né? O indivíduo com febre que começa a ter falta de ar e ainda com cianose de extremidades, você tem que considerar como doente grave. O indivíduo que está com taquicardia e no momento da sua avaliação ele não está com febre, também você deve considerar como possibilidade de gravidade. A ocorrência de convulsão ou alteração de nível de consciência também é um sinal de gravidade. Em crianças, a prostração e a recusa alimentar, aquela criança que fica largada, que não quer brincar mais, também você deve considerar como sinal de gravidade. E todo indivíduo que tem uma comorbidade, que descompensa, por exemplo, um indivíduo diabético, vinha com a glicose controlada e de repente faz uma hiperglicemia importante ou até mesmo cetoacidose diabética. Você deve considerar como gravidade. Indivíduos hipertensos, em que você evolui com descompensação desse quadro hipertensivo, também você deve considerar como sinal de gravidade. Onde tratar o paciente? Então, indivíduos com malária não grave, que não vão necessitar de internação, que não vão utilizar tratamento endovenoso, deve ser tratado na unidade de saúde mais próxima da sua residência. Nos indivíduos com sinais de gravidade, ele deve estar numa unidade, no mínimo, unidade de pronto atendimento, e se possível até num hospital onde tenha recurso de exames complementares. Como tratar? Bem, talvez seja essa a parte mais fácil, porque como tratar qualquer manual, o manual do Ministério, isso está fixado muitas vezes nas unidades, basta você consultar e seguir exatamente como está orientado ali. Eu diria que a parte mais importante é justamente o reconhecimento de que aquilo é um caso suspeito de malária. A gente não deve ficar com a ideia de que eu só penso em malária se tiver a febre a cada 2 dias. Não é assim. Qualquer pessoa com febre pode estar com malária. Então, o diagnóstico precoce é fundamental. E a identificação de quem está grave, quem tem sinal de gravidade. Porque essa pessoa, o tratamento vai ser diferente. Eu não posso tratar uma pessoa com sinais de gravidade com o tratamento de malária não grave. Porque aí o risco de complicações é muito maior. Então, rapidamente, vamos passar aqui com os esquemas de tratamento de malária. Então, na malária vivax não complicada, o tratamento é com cloroquina, nas doses habituais, no adulto, 4 comprimidos no primeiro dia, 3 no segundo e 3 no terceiro. Associada à primaquina, que tem como efeito, por que a gente faz a primaquina? A primaquina ela não tem ação para fazer com que a pessoa pare a febre. Quem tem ação em fazer a pessoa melhorar os sintomas, reduzir parasitemia, ficar com gota negativa, é a cloroquina. A primaquina ela vai evitar que essa pessoa tenha uma recaída por malária. Então ela tem ação no que a gente chama de hipnozoíta, que é uma forma latente no fígado, que depois de algumas semanas pode
causar novamente malária, ou seja, desenvolver um quadro de malária nesse paciente. Então, a prioridade no tratamento é sempre na droga que vai ter ação sobre o plasmódio que está na corrente sanguínea. É o que a gente chama de esquizonticidas sanguíneos. No caso da malária vírus, quem tem essa ação é a cloroquina. A primaquina, volto a dizer, ela é utilizada para evitar que essa pessoa venha ter malária novamente pelo mesmo plasmódio. Para a criança, nós vamos precisar de ajustes, tanto da cloroquina quanto da primaquina. Então, aqui uma orientação importante. Em crianças, a gente deve orientar em relação ao cuidado para a correta diluição do comprimido em copo d'água. Você pode até adicionar açúcar, que não tem problema. De preferência, a gente vai fornecer uma seringa de 10 ml para que possa facilitar a diluição e a administração da droga. Porque a gente não tem a cloroquina líquida. Então, a gente vai calcular a dose, você vai ter, dependendo do peso, vai ser meio, 2 comprimidos. Isso deve ser macerado e administrado em seringa. E para uma aceitação melhor, você pode até adicionar açúcar para a criança. E a primaquina, nós não podemos administrar primaquina para crianças abaixo de 6 meses. Então, só crianças acima de 6 meses de idade, a gente pode administrar primaquina. Porque nessas crianças pequenas, abaixo de 6 meses, há um risco de desenvolvimento de hemólise pelo uso da primaquina. Então, lembrando que a prioridade no doente com malária é usar cloroquina, e é isso que vai fazer que não evolua para a gravidade e vai fazer com que a febre melhore. Se houver contraindicação, a gente pode postergar a primaquina sem menor problema. Então, algumas orientações gerais para o tratamento da malária vírus. Nunca tomar a medicação em jejum. A gente deve evitar o uso em jejum, porque a aceitabilidade não é boa. E se o paciente estiver com febre, de preferência, tome antitérmico antes da tomada. O ideal é que a primeira dose de cloroquina a gente faça na unidade de saúde, porque a gente observe a aceitação. Então, se aquela pessoa aceitou bem a primeira dose, no adulto, tanto no adulto como na criança, a primeira dose vai ser a maior dose, e aí você já consegue observar se tolerou ou não a cloroquina. De preferência, a cloroquina e a primaquina devem ser tomadas em momentos separados. Então, você vai orientar se, por exemplo, fazer a cloroquina após o almoço e a primaquina após o jantar. Isso seria um exemplo. Em horários distintos, sem ser em jejum. Caso o paciente vomite a medicação em até 30 minutos da tomada, deve-se repetir a mesma dose. E como eu falei, a primeira dose deve ser preferencialmente administrada no serviço de saúde, de forma supervisionada. Bem, alguns indivíduos podem evoluir o que nós chamamos de hemólise pela primaquina. Esse é um efeito adverso que pode ocorrer. Não sei se vocês já observaram isso em alguns pacientes. É aquele indivíduo que você começa a fazer a primaquina e ele evolui com icterícia. E aí, quando você faz a avaliação laboratorial, você percebe que essa icterícia é com predomínio da fração indireta, da bilirrubina indireta. E aí, se você fizer contagem reticulócita, ele vai estar aumentado. E tem como um risco de complicações a insuficiência renal. Portanto, pessoas que têm passado de hemólise com primaquina não podem utilizar primaquina. E, se porventura você inicia o tratamento e após a introdução da primaquina, aquele indivíduo que não é ictérico e ele se torna ictérico, você deve suspender a primaquina até que você esclareça se aquilo foi uma hemólise que ocorreu. Já em relação à malária falciparum, malária grave, o plasmódio falciparum ele é resistente à cloroquina. Então, não adianta você tratar a malária falciparum com cloroquina que você não vai ter resposta. E na malária grave, o nome já está dizendo,
O quadro grave eu não posso tratar com medicação oral. É só a gente imaginar, por exemplo, um paciente com pneumonia grave, pneumonia bilateral, muita falta de ar, vai para o socorro, vai ser internado, você vai tratar com medicação injetável. Porque você precisa de uma ação mais rápida. Então, malária grave, independentemente de ser malária vivax ou falciparum, o doente com sinais de gravidade, ele não é tratado com medicação oral. Tem gravidade, é tratamento injetável. E malária falciparum, não vamos utilizar cloroquina em hipótese alguma. O tratamento da malária falciparum não complicada. Então, o tratamento preconizado hoje no Brasil é o Cortem, que é a associação de arteméter com a lumefantrina, nas doses recomendadas. Então, de acordo com o peso, nós vamos fazer de 1 a 4 comprimidos de 12 em 12 horas por 3 dias. Se possível, isso não é obrigatório, se possível, administrar com alimentação com alto teor de gordura. Isso melhora a absorção. No paciente com malária falciparum não complicada, independentemente da presença de gametócitos, o que é gametócito? Quando você vai receber o resultado da gota-espessa, você vai aparecer FG. Esse FG é gametócito. Gametócito de falciparum. Esse gametócito, ele não está causando sintoma. Essa forma é a forma infectante do mosquito. Então, como é que a gente faz para evitar que o mosquito se infecte com esse gametócito? A gente faz uma dose única de primaquina no primeiro dia. Então, no adulto, são 3 comprimidos de primaquina no primeiro dia de tratamento. Com isso, a gente evita que esse paciente, essa malária, esse plasmódio, infecte o mosquito. Já na malária mista, é um indivíduo que tem plasmódio falciparum e vivax na gota espessa. O que muda no tratamento? Primeiro, a gente prioriza o tratamento falciparum. Então, se você trata falciparum, você está tratando o vivax. O contrário não acontece. Se você fizer cloroquina, você só vai tratar o vivax. Então, malária mista, nós vamos utilizar o Cortem associado à primaquina por 7 dias. Por que a gente faz a primaquina? Por causa do vivax. Então, na malária mista, o que tem de diferente? É que eu priorizo o tratamento do falciparum, porque com isso eu estou tratando o vivax também, e vou prescrever a primaquina por causa do vivax, porque senão ele vai ficar com a forma latente e depois de semanas ele pode apresentar novamente sintomas de malária. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela lista todos esses achados aqui como critérios de gravidade da malária, especialmente malária falciparum. Então vejam que esses achados, eles têm total relação com aquilo que a gente discutiu em relação aos critérios de gravidade, aos sinais de gravidade, melhor dizendo. Então, a presença de icterícia, você deve considerar como malária grave, anemia grave, o paciente com desorientação ou com coma, a oligúria ou anúria, você vai ver que, se for malária grave, ele vai ter creatinina aumentada, a hipoglicemia. Então, todo doente com malária que chega desorientado, você deve ter uma glicemia capilar de imediato, porque às vezes você tira o quadro de desorientação do paciente só administrando glicose hipertônica. Se o doente tem uma hipotensão refratária, ou seja, você
Está tratando o doente, você está hidratando e ele continua hipotenso, isso é gravidade. Se o doente, em unidade de terapia intensiva, demonstra uma relação entre O2 e PO2 menor que 200, ou sinais de edema agudo do pulmão, isso é malária grave. Se tem bicarbonato baixo, indicando sinais de acidose, também é grave. Lactato alto e coagulação intravascular disseminada. Então, a gente só chega a esses resultados se a gente desconfiar do ponto de vista clínico. Foi o que nós comentamos anteriormente. Os sinais de gravidade na malária. E diante disso, nós estaremos diante de um diagnóstico de malária complicada, que pode ser por falcíparo e pode ser por Vivax. Vivax pode fazer quadro grave. E nós não temos como garantir. Já a malária complicada, quando a gente fala de malária complicada, é aquele indivíduo com malária que tem sinais de gravidade. Esse indivíduo, independentemente da espécie, tem gente que acredita que malária Vivax não faz forma grave. Faz. Pode fazer forma grave. Principalmente em indivíduos com comorbidades. Insuficiência cardíaca, diabetes, colagenose, tipo artrite reumatoide. Essas pessoas têm um risco maior de fazer forma grave, inclusive plasmódio Vivax. Então, doente grave, doente complicado, o tratamento é de forma parenteral, ou seja, é na veia. Então, a dose de artesunate, a droga de escolha é artesunate. O artesunato ele deve ser feito uma dose de ataque de 2,4 mg por quilo, seguida de 1,2 mg por quilo a cada 12, 24 horas da dose de ataque. Em seguida, você mantém essa dose diária de 1,2 mg, totalizando 7 dias de tratamento. Se você não tem o artesunato injetado endovenoso, você pode fazer o arteméter nessas doses. Porém, não é o ideal, porque se o indivíduo estiver grave, chocado, a absorção não vai ser boa. E se ele tiver com plaqueta peninha importante, ele também pode fazer hematoma no músculo. Então, o ideal sempre é fazer endovenoso. Bem, o artesunate, ele tem uma seguinte característica, ele reduz a parasitemia rapidamente. Então, ele é um excelente esquizonticida sanguíneo. Então, a gente consegue reduzir drasticamente a parasitemia com o artesunate. Só que você precisa fazer outra droga, porque ele tem uma meia-vida muito curta. Então, se você só fizer o artesunato endovenoso, esse doente ele vai recrudescer essa malária, porque você não consegue matar todos os trofozoídeos. Então, o que a gente faz? A gente faz a clindamicina associada ao artesunato, na dose 20 mg por quilo dia, cada 12 ou 8 horas durante 5 dias. Uma alternativa para aquele doente que você vai dar alta mais cedo, que você viu que ele melhorou rapidamente, que não complicou, é você dar alta, ou seja, o doente estável, com glucospessa negativa, você pode dar alta para ele e fazer o Coartem por 3 dias. Então você não precisa ficar com esse indivíduo obrigatoriamente internado fazendo clindamicina. Você pode dar alta para ele com o Coartem. Na malária complicada por qualquer espécie, a gente vai fazer, se for Vivax ou mista, a gente precisa fazer a primaquina por 7 dias. Só que essa primaquina a gente vai prescrever no momento da alta. No caso de malária falcíparo, a gente vai fazer a primaquina em dose única, também no momento da alta. Nós não devemos nos preocupar em fazer primaquina com doente internado com quadro grave, porque a ação da primaquina para o Vivax é evitar a recaída, e no caso do falcíparo é para você matar o gametócito e evitar que o mosquito se infecte nesse indivíduo. Algumas orientações gerais. O uso do corticoide não tem evidência científica que traga algum benefício da malária grave. A gente deve evitar, a todo custo, utilizar anti-inflamatório ou qualquer droga com ácido acetilsalicílico. O anti-inflamatório, lembrando que ele
você pode precipitar quadro de hemorragia gastrointestinal e também pelo efeito nefrotóxico. Se você já tem uma doença que pode causar dano renal e causar sangramento, você deve evitar utilizar essas medicações. Alguns pacientes que usam cloroquina evoluem com prurido importante. Esse prurido você não deve considerar, se for só coceira, você não deve considerar como reação alérgica e suspender, não. Você mantém a cloroquina, vão ser só 3 dias, e aí você pode fazer qualquer antialérgico para tentar amenizar. O uso de hemoderivados, ou seja, transfusão sanguínea, transfusão de plaqueta, isso é excepcional. O doente com malária, a gente consegue conduzir com hematócrito de 20%, 22%, sem necessidade de transfusão sanguínea. E a plaquetopenia que esses indivíduos evoluem, a despeito da plaquetopenia, raramente eles fazem sangramentos importantes. Então, indivíduos com acima de 20 mil plaquetas, nós precisamos nos preocupar mesmo em transfundir plaqueta. Indivíduos com plaqueta muito baixa, se ele tiver algum sangramento, 5 mil plaquetas, 4 mil plaquetas, aí você cogita transfundir plaqueta. Uma coisa importante na malária grave é o cuidado que nós temos que ter com a hidratação. Então, malária falciparum grave, nós não podemos hiperidratar o doente, sob o risco de causarmos um edema de agudo de pulmão iatrogênico, ou seja, nós causarmos esse edema agudo. Nós devemos manter esse paciente normal para hiperidratado. Na malária grave, hiperidratação, você pode precipitar um quadro de edema agudo de pulmão. Então, muito cuidado com a hidratação venosa nesses doentes. Sempre que possível, você mantém a hidratação oral. E lembrar que, diante de aumento do número de casos de malária, não significa que as outras doenças deixarão de ocorrer. Então, você pode ter dengue, você pode ter chikungunya, você pode ter zika, você pode ter influenza, você pode ter leptospirose, você pode ter meningite. E essas doenças também causam febre. Então, a gente não deve rotular todo mundo com malária. A gente deve sempre abrir os horizontes, lembrar dos outros diagnósticos diferenciais. Então, aqui está o exemplo de um caso de malária pulmonar, em que, após a hidratação vigorosa, o doente evoluiu com edema importante, e esse é edema agudo de difícil controle. É difícil reverter esse edema agudo de pulmão. Bem, em termos de informação, era isso que eu queria passar. E eu